professor Jairzão na área, trazendo para vocês aquela geopolítica, aquela geografia gostosa para o senhor e para a senhora. Então hoje o bicho vai pegar, hoje o cabaré vai pegar fogo, é hoje que o pau tora, é hoje que a porca torce o rabo, porque hoje, com vocês, as tretas da população brasileira. Vamos conversar aí sobre mudanças, novas dinâmicas, o que vem acontecendo aí com a nossa população. Para vocês saberem, para vocês se organizarem, eu vou apenas passar ali nos slides a orientação, passar ali os tópicos que você vai acompanhar comigo e que nós iremos desmembrar aí na aula. Então, hoje, trabalharemos aí, primeiramente, as matrizes energéticas brasileiras. Trabalharemos as matrizes étnicas, energéticas, professor, tá bem louco. As matrizes étnicas brasileiras. Trabalharemos aí essa questão do Brasil, um país populoso, mas um país que não é povoado. Isso aparece muito nas provas, essa dinâmicazinha. Falaremos também das mudanças demográficas brasileiras, a natalidade, a mortalidade, a fertilidade, a questão da expectativa de vida. Então, todas essas dinâmicas novas, essas dinâmicas que estão mudando, transformando a nossa população, a gente vai trabalhar hoje aqui com você, tá bom? Então, vamos ao que interessa, vamos começar a peleja, vamos começar a loucura, e a primeira coisa importante aqui, já vamos começar a tocar o terror, lembrem, pessoal, o Brasil é reconhecidamente um país aí super miscigenado, um país que teve ali 3 matrizes étnicas principais. Então, o que a gente hoje chama aí de brasileiro é uma mistura que a gente vai ter entre povos indígenas, entre brancos europeus, entre negros africanos, e esta dinâmica, esta miscigenação vai gerar aí o que nós chamamos de povo brasileiro, e por aí vai. Agora, as pegadinhas, o salsifufu, o glu-glu-glu-glu, a pegadinha do malandro, ela começa deste ladinho do quadro aqui. Primeiramente, pessoal, quantas pessoas vivem neste país doido chamado Brasil? O Brasil acho que você já sabe, o Brasil é um dos países mais populosos do planeta. Nosso país hoje, para vocês terem uma ideia, conta aí, com 212 milhões de habitantes, ok? É brasileiro pra caramba, é brasileiro pra dar com o pé, 212 milhões de habitantes, e aqui começa o problema, aqui começa a treta. Gente, quando nós analisamos a nossa densidade demográfica, o Brasil vai ter cerca de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Isso aqui, pessoal, eu queria que você, meu amigo, você, minha amiga, você entendesse. Porque às vezes as pegadinhas que aparecem nisso aqui decair o bozó do quê? Decair o bozó da bunda. Então é legal entender essa... Como assim, mas que pegadinha que é? Uma coisa tão óbvia. População, densidade demográfica, tal. Professor, eu lembro. Densidade demográfica, eu lembro. É o número de habitantes por quilômetro quadrado. Então o Brasil tem, em média, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Não, calma! Venha comigo para você entender onde está a pegadinha dessa bagaça. Quando a gente analisa questões populacionais, é legal nós lembrarmos primeiramente desse conceito aqui, atenção, gente, população absoluta. População absoluta. Professor, oi, professor, o que é população absoluta? Atenção, população absoluta é o número total. É o número total de habitantes de um país. Quantas pessoas no total você vai encontrar nesse país? Então, quando você
observar, identificar o conceito de população absoluta, daqui parte um outro termo que você vai chamar de, ó o meu medo aqui, populoso, tá? Populoso. O que é um país populoso? O que é um lugar populoso? É um lugar que tem muita gente no total, ok? Cuidado! Então, um lugar populoso, olha aqui, é um lugarzinho, é um país que a gente vai encontrar muita gente no total. Esta palavra total é de suma importância. Muita gente no total. Então, a pergunta que eu faço agora é: o Brasil, venham comigo aqui agora, vamos voltar. O Brasil, com 212 milhões de habitantes, pode ser considerado um país populoso? A resposta é sim. O nosso país, com esta população aqui, a gente pode dizer que vivemos num país populoso. Normalmente aí a galera que estuda demografia, estabelece ali países com mais de 100 milhões de pessoas ali, países populosos, tá? Professor, qual é o país aí mais populoso? Vem comigo de novo. Professor, qual é o país mais populoso? O país com mais gente no total. Então, o Brasil tá o Brasil tá ali na lista dos top 10, tá? O Brasil tá ali na lista dos top 10. Você tem aqui, em primeiro lugar, a China, em segundo lugar, a Índia. Gente, só aqui, gente, já vai dar quase 3 bilhões de pessoas. Cacete de agulha! É gente pra caramba! Em terceiro lugar, você vai ter, Estados Unidos. Em quarto lugar, você vai ter a Indonésia. Em quinto lugar, você vai ter o Paquistão. Aqui eu tenho medo das pegadinhas. Muitas vezes a prova da ESA cobra um detalhe super específico. E por que aqui eu tenho medo? Porque o Paquistão acabou de passar o Brasil. O Brasil era quinto e agora se transformou no sexto país mais populoso do planeta, sexto paizinho mais populoso do planeta, com os seus incríveis 212 milhões de habitantes. Fechou? Na boa? Agora, vamos entender esta questão da densidade demográfica. Como que a gente interpreta esse troço? O Brasil, um país com tanta gente no total, só que tão pouca gente por quilômetro quadrado, certo? Vamos entender essa bagaça agora. Para entender essa bagaça, vem aqui, vem aqui no quadro um outro conceito. Vem aqui no quadro, o conceito de população relativa. População relativa. Professor, o que é população relativa? População relativa, atenção, população relativa é o número de habitantes por quilômetro quadrado. É a mesma coisa que densidade demográfica. Professor, então, população relativa é a mesma coisa que densidade demográfica? Sim, vivente, exatamente. É o número de habitantes por quilômetro quadrado. E quando você analisa a população relativa, o nome que vem na nossa cabeça aqui, o termo, você vai falar povoado. O que é um lugar povoado? O que é um lugar povoado? É um lugar que tem muita gente, mas não é muita gente no total. É muita gente, por quilômetro
quadrado. Beleza? Então, quando a gente analisa, né, a densidade demográfica, o que é povoado, o que não é povoado, tal, você está trabalhando com pessoas por quilômetro quadrado. E aí o Brasil, o nosso país, ele tem apenas 24 habitantes por quilômetro quadrado. Então a gente pode dizer que o Brasil é um país povoado? A resposta é não. Então olha aqui, ó, olha o esquema como está ficando bonito a construção do esquema. Ó, somos um país populoso? Fechou. Porém, quando a gente analisa a densidade demográfica, a gente pode dizer que o Brasil, ó, não é um país povoado. Ai, gente, essa pegadinha aqui, ó, mas aparece um monte de vezes. Ah, mas ó, aparece um monte de vezes. Beleza? Somos um país populoso, porém não somos povoados. Como, professor? Mas é disso que eu não entendo. Beleza, professor, eu entendi. A população relativa, a população absoluta, é aí os motherfucker, pá, esquemão. Mas como? O Brasil é um país muito grande em área. Aí entra um pouquinho de matemática básica. O Brasil é um país muito grande em área. Quando você pega 212 milhões de brasileiros e distribui por toda a área do nosso país, você vai ter, em média, 24 habitantes por quilômetro quadrado. Porque, gente, qual é o cálculo da densidade demográfica? Galera, qual é o cálculo da densidade demográfica? Como que a gente chega nisso daqui? Qual é o cálculo da densidade demográfica? Você pega a população e você divide pela área do país. Esse é o cálculo da densidade demográfica, esse é o cálculo da população relativa, que é a mesma coisa. São sinônimos. Lembre que eu tenho língua presa, eu não consigo falar essa pronúncia do capeta. Ah, são sinônimos, é a mesma coisa. Você pega a população e divide pela área. Como o Brasil é um país muito grande em área, é um país continental, a gente vai ter pouca gente por quilômetro quadrado. Só que daí onde é que está a pegadinha? A minha pergunta é, na realidade, o brasileiro se distribui homogeneamente por todo o Brasil para termos 24 habitantes por quilômetro quadrado? Então todo brasileiro se distribui de maneira homogênea, igualzinho, tal, pá, bem distribuído, uniformemente pelo nosso território. Isso acontece? Não. O brasileiro se concentra, primeiro, principalmente na faixa litorânea, né? E o brasileiro se concentra ainda principalmente em grandes metrópoles. Então, este 24 habitantes por quilômetro quadrado, isso aqui é a matemática bruta, a matemática pura. Você pegar a população, dividir pela área, vai dar 24 habitantes por quilômetro quadrado. Beleza, o Brasil não é povoado, é nós. Só que cuidado com a pegadinha. Porque isso aqui é levando em conta uma distribuição uniforme da população por todo o país. E na realidade não é assim. Por exemplo, eu vou usar a minha cidade como exemplo, tá? Então você pega aí, por exemplo, ó, Curitiba. Tá? Você pega Curitiba lá sozinha hoje tem 2 milhões de habitantes, sozinha. Quando você pega Curitoba, né? A gente chama Curitiba de Curitoba, tá? Professor, o que é Toba? Depois eu conto, tá? A gente pega Curitiba com toda a sua região metropolitana, passa de 3 milhões de pessoas. Mas vamos pegar só Curitiba, tá? 2 milhões de habitantes, basicamente. 1.900.000 lá, os manda 2 milhões. Vamos arredondar. Curitiba tem, turma... Ei, você, Curitiba tem 4.000 habitantes por quilômetro quadrado. 4.000 habitantes por quilômetro quadrado. 4.000 habitantes por quilômetro quadrado. Tem um ônibus lá em Curitiba que a gente chama de Falcão Prateado, que as pessoas vazam pela janela de tão lotado que ele é.
Aí você entende, né? Os 4.000 habitantes por quilômetro quadrado. Você pega uma São Paulo, você pega uma cidade de São Paulo, gente, uma cidade de São Paulo, 7.000 habitantes por quilômetro quadrado. 7.000 pessoas por quilômetro quadrado. Quando a gente analisa as metrópoles, você vai ter esses dados loucos. Mas você tem regiões do Brasil, por exemplo, o estado do Acre. Se você pegar, por exemplo, a densidade demográfica do estado do Acre, na média você vai ter 1 habitante por quilômetro quadrado. Quando você faz a média, né, da população dividido pela área. Então o Brasil ainda tem regiões que são assim mais vazios demográficos. Claro, você tem Rio Branco no Acre, uma cidade belíssima, já fui 2 vezes para lá, um tesão. Só que tem partes ali do norte do Brasil que ainda são vazios demográficos. Então, na média, levando em conta toda a população, distribuída uniformemente por todo o território, você vai ter 24 habitantes por quilômetro quadrado. Mas quando você analisa situações específicas, das metrópoles, por exemplo, você vai ter uma outra realidade, pessoal. Uma outra realidade. Gente, eu pegava ônibus em Curitiba todo dia. O nome do ônibus é Inter 2. Dá pra escrever um livro das coisas que eu já vi lá, pessoal. Eu já vi bêbado entrando no ônibus, vomitando. E o pior, acontecendo uma coisa que eu jamais imaginei. O cara vomitando numa janela, o ônibus fazendo a curva e o vômito entrando pela outra janela. Eu não sei se alguém já viu, já presenciou isso. Eu presenciei. E uma tiazinha fazendo crochê, tricô, não sei, no banco e tal. Não gosto nem de lembrar. Já começa a me dar um troço aqui. Dá pra escrever um livro de assaltos e tal. O ônibus já foi assaltado. Comigo lá dentro. O cara viu minha mochilinha de professor e disse assim, você é professor? Falei, sou! Aí o cara, não, tô. O cara devolveu minhas coisas, pessoal. Para pra pensar um troço desse. Só em ônibus assim que você vai ver. Então, mano, mina, cuidado aqui, ó, com essas pegadinhas, beleza? Cuidado aqui com essa questão da população absoluta, da população relativa. Fica esperto, fica esperta com isso, tá? Tem mais coisa, tem muito mais coisa para falar sobre o nosso país, gente. Eu vou apagar aqui esta primeira metade do quadro, porque assim, o nosso país, ele tá mudando. O nosso país, do ponto de vista populacional, sabe? Nosso país está mudando e está mudando bastante do ponto de vista populacional. Então a gente viu agora, primeiro aqui, os dados mais brutos ali, né, de população, a pegadinha da população relativa, a pegadinha da população absoluta, tal. Mas hoje o nosso país, pessoal, ele está vivendo, uma queda. Ele está vivendo uma queda. Professor, uma queda do quê? Vou só pegar aqui a caneta preta, olha, para ficar coloridinho, para ficar legal, tá? O Brasil hoje está vivendo uma queda do quê? A gente hoje vive uma queda da natalidade, tá? Ou seja, menos nascimentos, tá nascendo cada vez menos gente no Brasil, beleza? O Brasil está vivendo uma queda da mortalidade, em média, a mortalidade está caindo, ok? Joia? E o Brasil está vivendo, já vou explicar isso aqui, uma queda da fertilidade ou fecundidade, tá? Beleza? Calma, respira. Toma um gole aí do teu líquido milagroso. Respira, calma, tá? Essa queda de natalidade e mortalidade nos dá um raciocínio legal. A gente pode dizer, então, que o Brasil também está tendo uma queda de crescimento. Fica até estranho, mas é isso mesmo, tá? Uma queda de crescimento vegetativo, tá? O nosso crescimento vegetativo, ele está cada vez mais lento. Ele está crescendo em taxas cada vez menores. Tá? Calma, respira. E professor, o que é
fertilidade ou fecundidade. Professor, o que é isso aqui? Beleza. Tá nascendo menos gente, joia. Morrendo menos gente, joia. Então o crescimento vegetativo está decaindo. Ah, beleza, é nóis, tá? Para quem não sabe, crescimento vegetativo, pessoal, só para, né? É quando você pega a natalidade menos a mortalidade. A natalidade menos a mortalidade é o que você chama de crescimento vegetativo. Como elas estão caindo, esse saldo está ficando ali cada vez menor. Então a gente também está vivendo aí uma queda das taxas de crescimento vegetativo. Só que isso aqui, ó, é o que me preocupa, ó, isso aqui, ó. Ó, queda na fertilidade, queda na fecundidade, isso aqui me preocupa. Professor, o que é isso? Eu não sei. Professor, o que é isso? Eu não lembro. Ah, eu tô entrando em modo desespero. Calma! Crescimento, fertilidade ou fecundidade nada mais é do que o número de filhos por mulher, tá? Fertilidade ou fecundidade é o número de filhos por mulher. E detalhe, número de filhos por mulher em idade, olha aqui, ó, em idade de reprodução. O IBGE, ele considera que no Brasil, as mulheres, ó, comigo aqui, ó, no Brasil, as mulheres têm uma idade de reprodução que vai dos 15 aos 49 anos. Dos 15 aos 49 anos. O Brasil está vivendo uma queda da fertilidade ou da fecundidade. Olha que louco isso aqui, gente. Gente, olha que louco, olha que louco, olha que louco. Se você pegar o nosso... Gente, olha que doido isso aqui, olha que doido. Se você pegar o Brasil em 1960, na década de 60, tá? O Brasil, ou a brasileira, tinha em média 6 filhos. Tá? Em média, 6 filhos, em média. Tudo de parto normal. Para pensar um troço desse. Tudo de parto normal, meu Deus do céu. Nasci o primeiro, 16 horas de parto. Nasci o segundo, 10 horas de parto. Gritaria, doideira. Nasci o terceiro. Nasci o quarto. Nasci o quinto. Nasci o sexto. Nasceu. Pelo menos isso. Pelo menos isso. Saiu uma reportagem na minha cidade uma vez de uma moça que estava parindo, tendo parto normal, e ela quis ir ao banheiro. Vou no banheiro, vou mijar, vou fazer um pips, tal, pá. Foi mijar, foi fazer xixi, e enquanto estava fazendo xixi, virou reportagem de jornal, pariu! Nasceu a criança no meio do mijo. Para pensar um troço desse. Puta merda, professor, e se a moça tivesse indo fazer cocô, você já pensou? Ia ser um piada de bosta, mas tudo bem, tal, pá. Para pensar. Sorte dela, pessoal. Eu acompanhei o parto dos meus 2 filhos e desmaiei nos 2, tá? Desmaiei nos 2, né? Fiquei meio ruim, tá? Porque a coisa lá é meio... É tensa, gente. Mas 6 filhos. Agora, olha a mudança. Olha a mudança. Você pegar o Brasil em 2019, ó o raciocínio agora, ó. Pegar o Brasil em 2019, você vai ter, gente, 1,7 filho. Como assim, professor? Como assim 1,7? Cacete de agulha, nasce uma criança e um anão? Não, gente. Não, é porque como é uma média. Então daí você vai ter esse dado meio quebrado. Mas o legal de chamar a atenção aqui é o seguinte. Olha a redução. Olha a queda da fertilidade, do número de filhos por mulher. E aí o que vocês têm que saber responder? Ó o esquema. O que você tem que saber responder? Você tem que saber responder isso aqui, ó. Por quê? Por quê? Por que dessa queda? Por que de 6 para 1,7? O que está rolando? Eu vou colocar 4 motivos ali. 4 motivos eu vou colocar.
já tô vindo para cá pagar. Anota com carinho, anota assim de um jeito carinhoso mesmo. Por que que a gente tá tendo essa redução? É cada vez mais comum a galera ter um filho, 2 filhos, é cada vez mais comum. Agora, atenção, por que nós estamos observando essa queda? Primeiro, pessoal, importante, questão do padrão de vida. Muitos casais preferem manter um padrão de vida mais elevado do que ter filho, porque daí você tem aquela questão, filho dá gasto, e dá gasto mesmo, tá? Beleza? Dá gasto mesmo. Meu filho tinha refluxo, vomitava, assim, mamava e vomitava 15 vezes. Aí ele teve que tomar lá um leite dos motherfucker especial lá, 120 pila a lata de leite. Aí agora, 120 pila, uma lata de leite para durar 2 dias. Faz a conta aí, 120 pila em leite, em pozinho, a cada 2 dias. Dá gasto. Então muitos casais, eles pensam assim, não vamos ter filho, ou se tivermos filho, vamos ter apenas um, para que nós mantenhamos um padrão de vida mais elevado. Entenderam? Muita gente pensa assim hoje, tá? Segundo motivo, são 4, lembra? Segundo motivo, a questão da mulher no mercado de trabalho, tá? A questão da mulher no mercado de trabalho, beleza? Também influencia nessa redução da fertilidade, né? A inserção da mulher no mercado de trabalho. São 4 motivos, lembra? Terceiro motivo, talvez o mais básico, né? Métodos contraceptivos. Então, hoje existe um maior acesso à camisinha, existe um maior acesso à pílula anticoncepcional, piazada, encapo bruto, encapo pingolim, piazada, tem acesso, hoje há um acesso maior a métodos contraceptivos. Lembram que eram 4, né? E qual é o quarto para explicar essa queda da fertilidade, essa queda da fecundidade? A urbanização. Tá? A urbanização. Hoje, o Brasil é um país que tem mais de 85% da sua população vivendo em áreas urbanas, vivendo em cidades. Mais de 85%. E a vida na cidade, principalmente numa metrópole, por exemplo, ela é mais cara. O custo de vida é maior. Então, você gasta mais. Então aí, devido a esse custo de vida mais elevado, a galera passa a ter ali menos filhinhos. Joia? Então isso aqui, é importante. Tá? Isso aqui, lembrar disso aqui, é importante. Então, presta atenção. Queda na natalidade, queda na mortalidade, queda na fertilidade ou na fecundidade, ok? E o que a gente está vivendo também? A gente está vivendo também um aumento. Um aumento. Professor, um aumento do quê? Professor, um aumento do quê? O Brasil vive hoje um aumento de expectativa. A gente vive um aumento de expectativa de vida. O brasileiro está vivendo mais. Beleza? O brasileiro está vivendo mais. A expectativa de vida aí do brasileiro hoje já está passando dos 75 anos. O brasileiro está vivendo mais. E aqui a gente tem uma receita perigosa. Senhor, qual é a receita perigosa? Esse aumento de expectativa de vida, combinado com a queda de nascimentos, pressiona o quê? Pressiona o nosso sistema previdenciário, uma coisa muito debatida no nosso país. Então essa queda do número de nascimentos, que vai ocasionar uma queda de número de jovens.
e as pessoas vivendo mais, dando essa estilingada, isso aqui vai envolver adaptações, isso aqui vai envolver questões previdenciárias, beleza? Na boa, vai envolver questões ligadas aí a uma adaptação do que você vai chamar de aposentadoria, tá? Porque o brasileiro, vivendo cada vez mais e tendo cada vez menos nascimentos, o Brasil não é mais aquele país, cheio de jovem. Não! O Brasil está mudando. O Brasil já é um país com predomínio de adultos. Está nascendo cada vez menos gente, o pessoal está vivendo cada vez mais. Aí você começa a ter um monte de velhinho para pouca força produtiva. Pouca gente ali pagando imposto e tal. E isso começa a pressionar a Previdência. E aí entram aí as questões previdenciárias. Então, gente, olha quanta mudança o Brasil está passando. Olha quanta mudança o Brasil está tendo. E para a gente fechar com chave de ouro esse baile, lá pro exercício, rapidinho, lá pro slide, em um minutinho, porque a questãozinha é muito boa. Olha esse exercíciozinho aí, ó. Olha esse exercíciozinho. Diz assim: a distribuição populacional no território brasileiro ocorre de forma irregular. Lembra que a gente falou? É irregular, não é algo uniforme. Sendo algumas regiões com muitos habitantes e outras com população pequena. A região brasileira mais populosa e povoada. Então ela é, ao mesmo tempo, a região mais populosa e a região mais povoada. A região que mais tem gente no total, então atenção para isso, a região que mais tem gente no total e a região que mais tem gente por quilômetro quadrado. Que região que é essa, pessoal? É o Nordeste? É o Sudeste? É o Sul? É o Norte? É o Centro-Oeste? Resposta certa, óbvio, região Sudeste. Galera, a região Sudeste tá aí, né? Já passou dos 90 milhões de pessoas. Só a região Sudeste do Brasil já dá uma Alemanha. Só a região Sudeste já dá uma Alemanha. E eles têm também lá 100 habitantes por quilômetro quadrado praticamente, beleza? Joia. Então eles têm ali também uma concentração populacional maior se comparada às outras regiões do Brasil. Então a resposta certa é região Sudeste, meus amiguinhos, minhas amiguinhas. Espero que tenham aprendido, espero que tenha gostado, espero que tenha curtido, espero que tenha aí refletido sobre o assunto. Até a próxima. Juízo, meu povo. Se cuida. Falou!